Bom, basicamente, o assunto que eu quero trazer aqui a respeito do autoconhecimento, ele tem a ver com algo que, na cara, né? Num primeiro contato, a gente não relaciona com autoconhecimento, tá? Porque o que acontece? Na medida que você vai lendo livros de autoconhecimento, na medida que você vai meditando, na medida que você vai ouvindo as lives, os podcasts aqui, você começa a perceber que, para o yoga, o autoconhecimento, a presença, a meditação é algo completamente presente em todo o discurso, né? Então, a presença, de maneira que você começa a perceber, né, que só existe realmente o agora, né? Então, ou seja, o passado, ele já se foi, o futuro, ele não existe, né? E o presente é algo, de certa forma, evanescente, né? Ou seja, cada vez que ele acontece, cada vez que o presente acontece em uma linha de tempo, ele não acontece, ele está acontecendo e na medida em que ele acontece, ele já não acontece mais, né? O presente é algo evanescente, que na medida que ele se forma, ele também se desfaz, né? Correto? Então, é um jogo... De palavras que, no fim das contas, acaba nos aprisionando no momento presente e, de certa forma, acaba desvalorizando um pouco, né, nesse discurso geral do yoga, a memória, né, o passado, o futuro e por aí vai. E eu quero hoje trazer aqui para você a importância da memória, tá, para o autoconhecimento. Porque é o seguinte, na medida em que você vai vivendo, né? E se você vive de maneira presente, observe como as coisas elas vão se complementando, tá? Na medida em que você vive de maneira presente, você começa a perceber, estar muito mais atento a tudo o que passa frente aos seus olhos, na sua percepção. Você começa, de certa forma, captar mais informações do momento presente, tá? E, com isso, a sua memória ela vai se tornando mais rica, mais sólida, mais presente também. Ou seja, porque você está olhando com mais atenção as coisas que passam, então, consequentemente, a sua memória vai funcionar melhor, tá? Se você não tem a presença, tá? Consequentemente, as coisas que acontecem frente a você, os eventos que passam, que vêm e vão frente a você, você não capta muito isso, você não está muito atento. Você pega talvez uma partezinha pequena e o que fica guardado na sua memória é algo ainda menor, né? Então, perceba como existe uma relação direta entre a presença e a memória. Quanto mais você está presente, mais você tem memória daquilo que aconteceu no momento em que você estava presente, né? Porque o que acontece, você o tempo todo testemunha, né, o que está acontecendo na sua frente, aí passando nos eventos da sua vida, tá? Muito bem, já entendemos essa primeira parte. Agora, o que que acontece? No momento em que você vive há alguns anos, né? Você tem experiências na vida com presença, tá? O que acontece é que você vai sacando, né, uma tendência de comportamento da realidade que a gente entende como o dvandva, ou a impermanência, né? O que a gente sabe, no fim das contas, vivendo com presença, é que tudo o que acontece vai deixar de acontecer em algum momento. Tudo que vem até a gente, todo evento que se inicia, ele em algum momento ele vai acabar também, né? Ou seja, quanto mais presente, quanto mais tempo de vida você tem, mais você, de certa forma, desencana de todos os eventos que vêm e vão. Na medida que alguma coisa que você não deseja muito que aconteça, começa a acontecer, você, através da sua memória e da experiência de vida, com presença, você pensa, mas quantas coisas na minha vida que eu não gostaria que acontecessem, começaram a acontecer e hoje não estão mais presentes na minha vida. Ou seja, a memória, ela faz com que você apreenda uma certa dinâmica existencial que é do ir e vir, da impermanência de todas as coisas que começam a acontecer, elas em algum momento também finalizam, tá entendendo?
Só que mais do que isso, mais do que isso, mais do que os eventos externos, as fases da sua vida, de trabalho, de relacionamento, de amizades, do momento que você viveu num lugar, no momento que você viveu no outro, isso acaba acontecendo também, e quanto mais você é presente, mais você observa isso, que essa memória, ela começa a atuar também sobre os seus próprios valores, sobre os seus próprios sentimentos, as forças em luta que existem dentro de você, né? Os seus anseios, os seus traumas, aquilo que você esqueceu por algum motivo, aquilo que você relembra com certa constância. Uma fase da sua vida você sempre relembrava de uma coisa X, depois você simplesmente para de lembrar disso, né? Ou seja, o seu mundo interno, né, em algum momento, ele passa a ser gravado também na sua memória, tá? Passa a ser gravado na sua memória. De certa forma, que você vai começar a relacionar algo que é mágico, mágico mesmo na sua existência, que é como uma fase da sua vida colaborou para você entrar na outra fase e como uma época foi importante para que você, e não foi gostosa aquela época, mas como ela foi importante para que você estivesse hoje em outro lugar e um pouco mais maduro, tá entendendo? Ou seja, aos poucos, não só os movimentos que existem fora do seu corpo-mente começam a ser gravados na forma de experiência de vida e o ensinamento principal e o que você aprende mesmo é o Dvandvar, é o ir e vir, mas também o ir e vir das fases internas dentro de você, né? Daquela pessoa, daquela camada, né, da personalidade que você está vivendo agora. Em algum momento você não vai mais estar na superfície aquela, por exemplo, Martins Lied, tá? Martins Lied aqui é uma menina que comentou. A Martins Lied, hoje, ela está vivendo em uma certa camada do eu dela, né? Uma certa camada. Só que em algum momento ela vai perceber que essa camada, ela vai cair. Né? De uma forma ou de outra, ela amadurece, essa camada cai e ela encontra uma outra perspectiva da mesma personalidade, do mesmo comportamento, da mesma pessoa e da mesma individualidade, tá entendendo? E daqui a pouco ela vai encontrar outra camada, porque essa também vai amadurecer. Então, passo a passo, você vai encontrando diversos eus, diversas Martins Lied na mesma, tá entendendo? E você vai entendendo que o processo, né, do ser humano também é uma mutação constante e que na medida em que você tem mais presença, na medida em que você conhece a observação interna, a auto-observação, essas camadas vão caindo cada vez mais rápido e você, de certa forma, vai se aproximando da essência da sua alma, tá entendendo? Então, dessa forma, você começa a perceber também que você tem muito que aprender, você tem muito que desenvolver, não só as coisas que vêm e vão fora, né, de você, que vão acontecendo e tal, mas que você também está num passo, está num degrau desta caminhada e que na medida que o tempo passa, na medida em que você fica presente, de certa forma você vai ganhando níveis, né, que se aproximam da sua alma. E aos poucos você vai se manifestando cada vez mais como você tem que se manifestar. Cada vez você vai se colocando mais no seu lugar, tá entendendo? E aos poucos, esse processo de aproximação com a essência, ele vai ocorrendo. Mas perceba que isso parte da presença, tá? Isso parte da presença. Isso também é registrado na sua memória, algo que nunca... Não existe uma relação direta do autoconhecimento com a memória, mas na medida que você entende aquilo que você não é através da memória, você começa a ficar mais evidente o que é, né? É que nem aquela história de Buda, né? Eu aponto para você a lua, né? O autoconhecimento é assim, quem eu sou? Por mais que eu aponte para você e fale, você é a consciência, você é a presença, sempre que eu apontar, você vai olhar para o meu dedo e não vai para olhar para a lua que eu estou apontando, né?
Então, o autoconhecimento, esse processo, ele tem a ver com gravar na sua mente, compreender aquilo que você não é, tá? A Isabela pergunta que você chamaria esse processo de evolução. Eu não chamaria esse processo de evolução. Os livros de yoga, os shastras, trazem esse processo como um processo de descascar, né? Então, o próprio Nisargadatta Maharaj, que é um dos meus gurus favoritos aí, que infelizmente já faleceu, ele fala, eu, que sou o mestre aqui, que todo mundo vem me pedir conselho, eu tenho certeza de que eu sou menos do que você. Eu sou muito menos do que tu. Eu tenho muito menos conhecimento, tenho muito menos conhecimento científico, né, no caso do mundo externo, mas eu simplesmente sei quem eu sou, porque eu percebi tudo que eu não sou. Né? E essa percepção de tudo aquilo que você não é fica, de certa forma, gravada na sua memória. Né? Então, ter uma memória clara, nítida, de quem você, da sua personalidade, de certa forma, da sua biografia interna e externa, você vai, aos poucos, percebendo que tudo aquilo que você foi um dia, você não é mais. E tudo que você será um dia já está latente dentro de você, latente no sentido de potencialmente dentro de você, e aos poucos você vai se identificando como possibilidades, né? Como possibilidades de níveis de consciência, de camadas do eu, no qual não existe mais algo firme, estável, mas a condição humana passa a ser algo mais volátil, né? Que vai aos poucos se transformando. E essa transformação, ela é a involução, né? Você vai perdendo, né, as cascas. Da mesma maneira que o amadurecimento de uma fruta é o quê? Ela ficando mais leve, mais mole, mais palatável. E tem um momento que ela cai do pé, né? Ou seja, ela vai relaxando a fruta na medida em que ela amadurece. É o mesmo processo da evolução. Ela não vai ficando mais rígida, mais sólida. Não, ela vai ficando mais relaxada, né? De certa forma. É bonito ver isso. E o processo, né, da involução do yoga é justamente para que você chegue aonde você é, né? Para que você se conecte com a sua verdadeira essência. Então, na medida, e isso é muito lindo, né, de você se colocar sentado em algum lugar, né, isso é uma parte do exercício que a gente vai fazer lá no Muda depois, você se colocar em algum lugar e se enxergar como todas as possibilidades que você já foi, como todas as possibilidades que você pode vir a ser, né? E se entender, se compreender como um manancial de possibilidades incrível, gigante, e que só cabe a você despertar e fazer com que esses traços da sua personalidade, eles sejam manifestados, né? E saiba que vamos usar agora o exemplo da Estela aqui. A Estela, né, de 8 anos de idade, de 15 anos de idade, ela ainda existe dentro de você. Ainda existe aquela criancinha. A Estela de 20 anos de idade ainda existe dentro dela, né? E a Estela de 80 anos de idade, sábia, experiente, também já existe aí dentro. É só uma questão de você encontrar o centro, encontrar a essência, encontrar a alma, tá entendendo? Então perceba que você como um ser atemporal, tá entendendo? A consciência como algo atemporal, ela pode ser realizada a qualquer momento. Pode ser realizada a qualquer momento. E a consciência da existência do corpo-mente passa pela compreensão de toda essa mutabilidade e ir e vir que a própria personalidade, o próprio comportamento, o próprio corpo faz. Então você nunca vai ser algo... você nunca vai ser uma pedra, entendeu? Que não se muda, não se modifica. Você é possibilidades. Você tem muitas possibilidades, muitas e muitas e muitas. E cabe a nós aqui, aos poucos, desenvolvermos a habilidade de evocar dentro de cada um que está aqui assistindo agora a
personalidade mais sábia, a personalidade mais madura, a personalidade mais consciente, mais presente, tá entendendo? Que já tá aí, já tá aí dentro, tá? Então, isso é o que eu quis trazer hoje aqui pra a gente, para entender como a memória, né, como eu comentei lá no início da aula, ela é importante para que você grave na sua mente tudo aquilo que você não é, né? Tudo aquilo que veio e foi embora, tanto aspectos de construção interna quanto circunstâncias externas, né? E que isso acaba indo e vindo, mas que algo resta lá no fim, né? E é isso, gente, é isso aí. É mais fácil apontar o que somos, mas o que não somos é difícil. Tem alguma... Não, exatamente o contrário. Exatamente o contrário, Isabela. É difícil tu apontar quem tu é, mas eu te digo muito bem o que tu não é. Tu não é, por exemplo, se tu for as tuas certezas, por exemplo, tu nunca mais vai poder mudar de opinião. Então, isso tu não é as tuas certezas, tu não é as tuas crenças, tu não é isso. As crenças que tu tinha com 10 anos de idade, hoje poucas restam. Então, tu não pode ser, porque o ser ele é perene, o ser ele é contínuo, o ser ele é imutável. E tudo aquilo que você consegue observar de certa forma está transitando pela sua consciência e, portanto, não é a consciência, né? Porque você, no fim das contas, é aquilo que observa, tá? O cara te acompanha a cada dia, você está cada dia melhor. Muito bem, muito obrigado, né? Espero estar cada dia melhor, evoluindo aqui como sempre, tá? Maravilha, gente. Isso que eu queria trazer para todos. Agora vou almoçar, tá? E eu acho que nós vamos continuar com essas lives aqui pelo meio-dia sempre. Eu tô gostando desse horário, eu tô dando uma testada nas coisas, tá? Sentir falta da prática 19, hoje vou ver o IGTV. Não, então, eu vou, a partir de domingo, né? Nosso desafio, nossa imersão de 21 dias de yoga inicia oficialmente. Domingo, 10 da manhã, de segunda a quinta, às 19 horas. Sexta-feira, às 7 horas da manhã, só para os fortes. E sábado e domingo que vem, como eu tenho uma aula de formação, eu vou dar às 11, das 11 ao meio-dia, mas depois depois do sábado e domingo que vem, segue 10 horas da manhã normalmente, tá, gente? Abraço de Portugal, valeu, Paulinho, boss! Tamo junto, tá? Beijos a todos, tenham um excelente final de semana. Que horas vão ser as aulas a partir do dia 12? Acabei de falar, tá? É isso aí. Um beijo a todos e bom dia!